O Brasil se tornou destino cobiçado pelos estrangeiros, seja pelas oportunidades de trabalho por causa do desenvolvimento da economia ou pelo turismo. Mas quais são os critérios do governo brasileiro para conceder esses vistos? Sobre isso eu converso com o presidente do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho, Paulo Sérgio de Almeida, e com o professor de Direito Internacional da UDF, Sergimar Araújo. Antes, vamos assistir a uma reportagem. O Brasil entrou na lista dos países mais procurados pelos estrangeiros. Por causa disso, o número de vistos emitidos é cada vez maior. De acordo com estatísticas do Ministério das Relações Exteriores, em 2011 foram concedidos 109 mil vistos a mais do que em 2005. Segundo o Conselho Nacional de Imigração, só os vistos emitidos a estrangeiros para trabalhar no Brasil passaram de 42 mil em 2009 para mais de 70 mil em 2011. Dos tipos de vistos mais concedidos pelo Conselho Nacional de Imigração, destacam-se dois: aqueles emitidos a estrangeiros que vivem em união estável com brasileiros e os vistos de caráter humanitário, dados àquelas pessoas em situações especiais, como é o caso dos haitianos. Que mais recebem vistos humanitários hoje no Brasil. Desde o terremoto que abalou o país em 2010, eles têm migrado em busca de trabalho e melhores condições de vida. Para evitar a permanência ilegal aqui, o Brasil chegou a emitir mais de 3 mil vistos humanitários aos haitianos entre 2011 e 2012. Bom, quais são os critérios do governo brasileiro para se conceder um visto, seja de trabalho ou de turismo ou permanente? Quais são os critérios, doutor Paulo? Bom, primeiro que no Brasil, toda a política de concessão de vistos, especialmente visto para trabalho, ela é feita através de um conselho, que é o Conselho Nacional de Imigração, onde estão presentes o governo, as principais centrais sindicais e as principais confederações de empregadores, né? Pela atual legislação, a prioridade que nós temos hoje é para a mão de obra qualificada, ou seja, na medida em que uma empresa brasileira tem a demanda de uma determinada tarefa e não encontra no Brasil profissionais com aquele perfil, com a capacidade de executar aquela tarefa, ela então poderá trazer um profissional do exterior, né? Então, eu diria que a legislação brasileira ela é uma legislação cujo sistema é um sistema por demanda. Então, a empresa brasileira interessada, ela não consegue, ela precisa desenvolver um trabalho no Brasil, ela não consegue um trabalhador brasileiro e ela então busca um profissional no exterior, né? Essas autorizações são dadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que automaticamente então encaminha ao Itamaraty a autorização para a expedição do visto de trabalho no exterior. Então, existe uma parceria com o MRE, com o Ministério das Relações Exteriores, porque existem outros vistos, né? Turismo, visto por causa de parentesco. Exato. O visto de turista, para turismo, na verdade, é um visto que está estabelecido na lei e ele vamos dizer assim, executado integralmente pelo Ministério das Relações Exteriores através dos nossos postos consulares no exterior, né? O Conselho Nacional de Imigração ele entra mais na questão dos vistos temporários, principalmente o visto temporário para trabalho e os vistos permanentes, né? Então, eu diria que, vamos dizer assim, é o Conselho mais os três órgãos brasileiros que estão diretamente ligados ao tema migratório, é o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça, que trabalham em coordenação de forma harmônica na execução dessa política brasileira de imigrações. Professor Sergimar, o Brasil, de algum tempo para cá, vem vivendo uma experiência inusitada que é ser o destino e o desejo de muitos estrangeiros, principalmente da Europa. Mudou o ritmo, né, e o fluxo de pessoas entre Brasil e Europa, principalmente. Esse é um desafio para o governo brasileiro, regular essa entrada de estrangeiros? Bom, em relação ao direito internacional, é necessário que se esclareça que, diante desse momento novo, desse fato histórico novo, da nossa condição de país em desenvolvimento e desse fluxo invertido, nós estamos vivendo, como você bem disse, uma situação inusitada. Essa situação inusitada, ela nos remete necessariamente ao comparativo com outras nações, especialmente a Europa, onde não é, eu diria até certo ponto, tão simples para que um brasileiro possa trabalhar ou ter a sua condição, a autorização, o visto de trabalho reconhecido.
O Brasil, como explicou muito bem o Dr. Paulo Sérgio, ele tem uma política voltada à sua necessidade de demanda, de oferta, né? A necessidade, carência dessa mão de obra especializada. No entanto, o direito internacional, e aí a minha preocupação enquanto analista da legislação, é a questão do princípio da reciprocidade, para que tenhamos que tomar cuidado para que agora não seja o nosso momento de revanchismo, em que, por exemplo, há alguns anos existem situações notórias como a de médicos e dentistas brasileiros que têm dificuldades em ter o seu diploma reconhecido em Portugal, nada obstante o Estatuto da Igualdade, por uma questão de reserva de mercado, pelo fato de um protecionismo da sua massa, da sua condição trabalhadora. Então, o direito internacional, pelo princípio da reciprocidade, eu faço essa ressalva, nós precisamos ter cuidado para não buscarmos agora essa revanche. Durante tantos anos fomos perseguidos, tivemos os nossos vistos dificultados, negados, e agora nós temos a oportunidade de aceitar ou não esses estrangeiros que pretendem aqui trabalhar. Quando o senhor menciona o princípio da reciprocidade, é inevitável lembrar de alguns casos até recentes de brasileiros com visto para entrar, por exemplo, na Espanha e que são barrados e ficam 3, 4 dias em aeroportos e acabam sendo mandados de volta. E o Brasil deu uma declaração recente de que iria agir com o princípio de reciprocidade também, principalmente em relação aos espanhóis, ser um pouco mais rigoroso. Isso é uma forma de aprender a lidar com esse fluxo maior também, doutor Paulo? Olha, eu diria que a experiência brasileira, diferente de vários países do mundo em relação à questão migratória, é uma experiência muito positiva, né? Acho que a maioria dos brasileiros tem, vamos dizer assim, uma herança de migrações, né? Tem suas famílias migrantes e os migrantes no Brasil, eles são muito associados com o desenvolvimento do próprio país, né? Então, eu diria que o Brasil não tem que seguir exemplos de outros países. Eu acho que nós temos que, vamos dizer assim, estabelecer as nossas políticas conforme os próprios interesses que nós temos, né? Na medida em que, para que a gente possa se desenvolver, uma das questões é nós termos os profissionais capazes de trazer o expertise, o conhecimento e as informações que são necessárias para o nosso próprio processo de crescimento e desenvolvimento, né? Nós temos que traçar as nossas políticas com base nisso, né? Eu acho que não é um caso aí de revanchismo ou de aplicar, porque fez tal coisa. Eu acho que não. Acho que nós temos que ver qual é o interesse brasileiro, o que orienta, vamos dizer assim, essas políticas no sentido de nós, então, podermos atrair aqueles profissionais que são importantes para o nosso desenvolvimento. É isso que o CENIG trabalha. Outra questão que é fundamental é que o Brasil ele é um país que respeita integralmente os direitos humanos fundamentais das pessoas, né? E é o que nós defendemos em relação aos brasileiros que estão no exterior, que respeitem seus direitos humanos, seus direitos fundamentais. Afinal de contas, são pessoas que foram para outros países para trabalhar, né? Não estão cometendo nenhum crime, né? São pessoas que estão contribuindo com a economia desses países, que muitas vezes pagam tributos, pagam impostos, e de certa forma, o que nós sempre exigimos foi o respeito aos direitos dessas pessoas. Obviamente, cada país tem suas políticas, né, dentro dos seus princípios soberanos, mas eu diria que os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles estão acima, né, dessas questões e precisam ser integralmente respeitados. Então, essa é a política que nós temos também no Brasil, né? Então, independente de quem seja o migrante, o Conselho entende que a base do tratamento desse imigrante é o respeito integral aos seus direitos fundamentais, né? Isso tem sido feito com várias nacionalidades, com os nacionais de países que nos fazem fronteira. Nós temos hoje uma política muito voltada para a integração regional. Então, hoje, praticamente, quase todos os países da América do Sul há uma liberdade de circulação, de movimentação. Esses nacionais desses países podem vir para o Brasil para aqui residir, para trabalhar, assim como os brasileiros podem ir para esses outros países. Nós temos tido uma atitude bastante humanitária em relação a questões migratórias mais recentes, como é o caso dos haitianos, por exemplo, em que, diferente de vários países que historicamente adotaram posturas de deportação, posturas de não acolhimento, né, o Brasil demonstrou uma atitude solidária, uma atitude
vamos dizer assim, que entende a questão dos haitianos como uma questão muito vinculada ao histórico de pobreza, de catástrofes que assolaram aquele país. Então, nós adotamos uma política, vamos dizer assim, de solidariedade, acolhimento, que eu acho que é bastante relevante nesse momento. Professor, quais são as possibilidades, as formas de se legalizar um estrangeiro no Brasil? O que diz a lei sobre isso? Bom, a legislação brasileira, ela, diante dessa possibilidade de regularização do estrangeiro no país, ela vai traçar possibilidades que vão além daquele estrangeiro que entrou no país de forma regular. Existe a possibilidade de que o indivíduo que reside ininterruptamente no Brasil, isso está na nossa Constituição, inclusive, durante um período de tempo, me foge agora a memória, salvo engano, 15 anos, né, ele, desde que tenha o domínio do idioma, idoneidade moral, ele pode requisitar a nacionalidade brasileira. Então, ainda que ele esteja no Brasil ou aqui tenha entrado em condição irregular, mas se ele conseguiu permanecer durante todo esse tempo, sem que a sua presença seja detectada pelas autoridades de fronteira, ele pode requisitar a nacionalidade brasileira. Isso sem contar com inúmeras manifestações de acolhimento, como aconteceu há cerca de 2 anos atrás, quando o governo brasileiro, até por uma questão de respeito aos nossos países fronteiriços, ele possibilitou que diversos estrangeiros comparecessem à Polícia Federal, especialmente os oriundos do Mercosul, para que regularizassem sua situação, especialmente inúmeros peruanos, bolivianos, né? O que demonstra realmente que o Brasil, nesse aspecto, ele é realmente país de todos, não apenas dos brasileiros, mas também dos estrangeiros que aqui nos buscam. A questão que eu levantei, né, sobre o princípio da reciprocidade, ela passa por um sentimento, digamos assim, e que a parte da população, né, detém, de que o governo brasileiro, de alguma maneira, ele deveria também, quando esse tipo de situação de rejeição acontece no exterior, você citou o caso dos espanhóis, nós podemos citar inúmeros casos de brasileiros que são deportados à Inglaterra ou que não conseguem entrar nos Estados Unidos, e nós percebemos que há um sentimento nacional de que haveria ali uma certa carência de proteção, né? O Itamaraty se manifesta, mas o que acontece? Existe uma política de Estado envolvida. Né? Cada país tem a liberdade, a chamada autodeterminação dos povos. Cada país tem a liberdade de construir sua legislação e dizer de que maneira se relacionará com o outro, inclusive com outros países. E nesse momento é necessário que se esclareça. O visto, ele é a possibilidade, como alguns dizem, de bater a porta, mas ele não garante necessariamente a sua entrada. Existe um teor discricionário do agente da imigração que lhe recebe no porto de fronteira, aeroporto ou porto, que pode perfeitamente rejeitar e impedir a sua entrada. E é isso que é muito difícil entender, como é que eu consigo um visto para os Estados Unidos e ao desembarcar no aeroporto JFK, um oficial da imigração, por algum motivo, que eles não precisam declarar qual é, ele não permite o meu acesso. Então, o sentimento do porquê que não fazemos a mesma coisa. Muito bem explicado, porque a nossa necessidade econômica é dessa mão de obra qualificada. Então não haveria sentido de rejeitar uma mão de obra qualificada porque os brasileiros nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália estão sendo rejeitados eventualmente, né? Isso é uma questão econômica. Há um trabalho de busca que se chama de headhunters. Não apenas as empresas fazem, mas vários países assim também fazem. O Canadá está promovendo isso nesse momento, a Austrália está promovendo isso nesse momento. O que eles buscam? Eles buscam mão de obra qualificada. Não apenas o Brasil precisa de engenheiros, físicos, matemáticos, né, especialistas nas diversas áreas do conhecimento. Esses países também precisam dessa mão de obra. Então, hoje há um mercado latente, uma demanda por alta tecnologia e tudo isso passa pela necessidade de mão de obra. Então, quem detiver os melhores atrativos vai conseguir essa mão de obra para alavancar a sua economia. Bom, nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta a falar sobre a liberação de vistos pelo governo brasileiro. Até já.
Vem aí o 4º Congresso Internacional de Direito Processual, que vai abordar o tema A Elaboração do Direito Processual, seus limites e aspectos no direito internacional. O evento será realizado entre os dias 16 e 18 de maio, em Olinda, Pernambuco. Informações e inscrições no site www.mauriciodenassau.edu.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje nós falamos sobre a liberação de vistos pelo governo brasileiro. Bom, no bloco passado a gente começou a falar sobre a questão dos haitianos que estão entrando no Brasil. É um movimento novo, eles estão entrando pela região norte, pela uma fronteira vasta que o Brasil tem. E são cidades brasileiras que recebem, que precisam ainda de muito recurso, de muita atenção, muito desenvolvimento. É um problema para o Brasil hoje, doutor Paulo Sérgio? Olha, eu diria que o contexto brasileiro das migrações, ele mudou muito nos últimos 2, 3 anos, né? Nós que passamos aí ao longo dos anos 80, anos 90, como um país de emigração, as pessoas saíam do Brasil para buscar emprego fora, né? Nós gradativamente passamos a ser novamente, né, aquilo que sempre fomos, que é um país de imigração. Então, o país começa a ter um destaque no cenário internacional, né, e isso atrai a atenção das pessoas que circulam pelo mundo, né, das pessoas que circulam pelo mundo. Então, o Brasil passa a ser, vamos dizer assim, um destino ao lado de outros destinos que historicamente aí nos últimos anos, nas últimas décadas, está colocado, né? Então, isso faz com que a imigração ela aumente para o Brasil, né? Seja a imigração estimulada, ou seja, aquela em que nós demandamos determinado perfil de imigrante, como também aquela imigração espontânea, né? Então, isso aconteceu em relação ao Haiti. Nós nunca tivemos migração haitiana, né? O Brasil nunca foi um destino para a população haitiana e passou a ser na medida em que o Brasil, como eu falei, desponta no cenário internacional e também na medida em que o Brasil passou a atuar na missão de estabilização da ONU. Aliás, o Brasil é o líder da missão de estabilização da ONU lá no Haiti. O país passou a ficar conhecido pela população haitiana. Então, começou a haver um processo migratório para o Brasil, especialmente depois do terremoto de 2010. Já existia antes? Não existia antes. Existia, sim, alguns estudantes haitianos que vinham para o Brasil, mas migração de pessoas que estão dispostas a atravessar vastos territórios e ingressar no nosso país, em relação aos haitianos, isso não havia acontecido, né? Então, foi uma migração que começou, eu diria, no início de 2010, ela começa a ganhar corpo ao longo do ano, em 2011, e no início de 2012, de fato, houve um processo em que nós tivemos centenas de imigrantes haitianos ingressando pela fronteira terrestre, como você já colocou, é uma fronteira com pouco povoada, né, uma fronteira extensa, uma fronteira de florestas, né? Então, essas pessoas ingressaram no Brasil, né? E então isso gerou a necessidade do nosso país estabelecer uma política própria para os haitianos. E como eu já mencionei, foi uma política que manteve as portas do país abertas para os haitianos, né? Nós criamos, através de uma resolução do Conselho, a possibilidade da nossa embaixada do Brasil em Porto Príncipe expedir vistos para haitianos, coisa que pouquíssimos países do mundo fazem, né? Ou seja, você já estabelecer um regime em que o haitiano possa ir na nossa embaixada e dali ele sai com o passaporte dele com visto, podendo ingressar em qualquer cidade brasileira e aqui residir, aqui trabalhar, aqui se estabelecer, né? Eu diria que a migração, quando ela é feita de forma irregular, ela é uma questão muito complicada, né? Porque as pessoas que entram no país de forma irregular, elas estão muito vulneráveis, né? Elas estão vulneráveis à exploração laboral, por exemplo, né? Elas ficam, de uma certa forma, no mercado informal, né? Elas, muitas vezes, não se apresentam para as autoridades, então estão sujeitos a uma série de problemas nos países onde eles se encontram. E essa migração feita via terrestre de forma irregular, até pela região onde ela aconteceu, foi uma migração que gerou muita preocupação,
né, porque detectamos a presença de coiotes, ou seja, de pessoas que estavam aliciando os haitianos e cobrando dessas pessoas, explorando essas pessoas para fazer essa travessia que é longa, tem seus riscos, né, como eu falei, uma região desabitada, que tem seus próprios problemas, e também é uma migração que acabou por sobrecarregar pequenas cidades de fronteira, né? Então, o caminho que nós adotamos foi não fechar as portas para os haitianos, manter a porta aberta, mas criando um mecanismo formal, uma migração legal, formal, em que o haitiano tira o visto e entra no Brasil com todos os direitos, né? E, ao fazer isso, obviamente que a ideia era desestimular essa migração pela fronteira, por entender que é uma migração que tem um potencial de geração de problemas, de riscos para a região de fronteira, mas principalmente para os próprios migrantes que acabam se sujeitando a mecanismos, muitas vezes, de exploração, né, de achaque, de violência, e isso não é bom. O Brasil enfrenta problemas com a imigração ilegal. Nos casos bolivianos, por exemplo, em São Paulo, que casos notórios de trabalho escravo, de mão de obra totalmente irregular, informal, que cria um mundo clandestino obscuro de trabalho, né? O Brasil corre o risco de enfrentar isso também em relação aos haitianos? Existem formas legais, além das iniciativas do governo brasileiro, no que diz respeito à concessão de visto, de regular essa entrada? Existem outras formas, professor? Bom, para que a gente não misture os dois mundos, é necessário que se esclareça que no início da nossa conversa estávamos tratando acerca de imigração de mão de obra qualificada. Em relação aos haitianos, nós estamos falando de mão de obra desqualificada. Então, a priori, nós estamos falando de algo que não seria interessante para a economia do país. Por outro lado, a Constituição brasileira determina a obrigatoriedade do Estado em respeito não apenas aos direitos humanos, mas ao princípio da dignidade da pessoa humana. E pelo fato do Brasil comandar a missão de estabilização de paz do Haiti através da MINUSTAH, o Brasil tem um compromisso moral com o povo haitiano. E seria natural até que o Estado brasileiro se posicionasse de maneira a mitigar os efeitos dessa onda de imigração irregular. As cidades que receberam esses haitianos, especialmente a cidade de Benjamin Constant, em Tabatinga, o qual eu conheço bem, porque sou daquela região, a maioria dos haitianos ingressou pela cidade peruana de Santa Helena. E como disse o Dr. Paulo, houve uma sobrecarga, né? E também uma demora, sob o ponto de vista burocrático, porque até então o Brasil não tinha nenhuma política específica para os haitianos. Situação nova, né? E por que não tinha? Porque naquele momento tratava-se de uma mão de obra desqualificada e então uma questão muito mais humanitária do que necessariamente de recrutamento de mão de obra. Era uma questão realmente de base humanitária. Então essa política foi idealizada, isso levou algum tempo, eles ficaram vários meses, alguns, né, expostos a serem aliciados ou em risco de serem aliciados ao crime organizado, a uma área de fronteira, o tráfico de drogas é bastante intenso na região, prostituição, né, uma série de outros problemas, mas que felizmente o Brasil conseguiu, ao meu ver, encontrar um ponto de equilíbrio onde ele deu solução para aquela leva que se encontrava naquele limbo jurídico da ilegalidade e da possibilidade de entrar ou não, mas ao mesmo tempo, ao criar mecanismos para que isso fosse feito na própria embaixada em Porto Príncipe, ele desestimula a vinda de novos de forma ilegal, já que ele pode ir lá no Haiti fazer esse pedido. Com relação aos bolivianos, né, que vivem uma situação muitas vezes degradante, o Ministério do Trabalho tem recebido várias denúncias, né, de trabalho escravo, nós temos uma situação que é inerente às diferenças econômicas entre os países. A economia brasileira, em relação aos demais países da nossa chamada fronteira seca, é a maior das economias. Necessariamente ela acaba atraindo uma gama de mão de obra que não encontra oportunidade de trabalho nos seus países de origem e que, pela nossa vastidão de fronteira, pelo nosso pequeno aparato de fiscalização, a Polícia Federal não tem condições numéricas de promover um efetivo controle das nossas fronteiras pelo seu diminuto efetivo. Essa população, com relativa facilidade, circula no Estado brasileiro
consegue trabalho, mas não de forma regular, porque muitas vezes estão aqui de forma regular e são passíveis de deportação, né? Enfim, de serem devolvidos ao seu país de origem. Mas o Brasil, como disse o doutor Paulo Sérgio, é um país que tem uma política imigratória diferenciada. Então, o senhor acredita que a gente não corre o risco, o país não corre o risco de enfrentar uma situação com os haitianos, igual que tenta resolver agora com os bolivianos, até para o bem desses bolivianos que vêm para o Brasil e são muitas vezes explorados por outros bolivianos que já estão aqui. Eu não creio nessa possibilidade. O fluxo migratório de peruanos, bolivianos, né, em sua até colombianos, ele não é de agora. Na verdade, o Brasil, especialmente, eu sou do norte, cresci em Manaus, e Manaus é uma população muito grande de pessoas que, descendo o rio Amazonas, vieram de várias cidades peruanas e que se fixaram na região, constituíram família, né? E o Brasil ele tem uma boa relação com os seus parceiros, com os seus vizinhos. Eu não acredito que vá haver uma mudança substancial naquilo que já vem acontecendo historicamente. O que a política de imigração atual fez foi, ao meu ver, facilitar a regularização desses que aqui se encontram e que por aqui vieram por vários motivos e caminhos diferentes. E isso é muito bom, porque não apenas contribui com a nossa economia, apesar de termos um problema, o fato de não ser mão de obra qualificada, mas é muito melhor que todos esses sejam regularizados para que se possa ter o controle. Eventualmente, ele pode ser um condenado em seu país de origem, que pode estar sendo procurado por lá, ele pode estar aqui como uma forma, né, ou participando do tráfico internacional de entorpecentes. Então, esse controle é necessário, independentemente de ser qualificado ou desqualificado. O governo brasileiro precisa saber que esse estrangeiro está aqui. E só tem uma maneira, é regularizando a sua permanência no Brasil. Ok, muito obrigada pela participação dos senhores aqui no Direito Sem Fronteiras. Nosso programa fica por aqui. Hoje nós tratamos sobre a liberação de vistos pelo governo brasileiro. Eu conversei com o Dr. Paulo Sérgio Almeida, ele é presidente do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho, e com o professor de Direito Internacional da UDF, Sergimar Araújo. E eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais esta edição. Você pode fazer sugestões ao Direito Sem Fronteiras pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br ou assistir também o nosso programa no site www.tvjustiça.jus.br. Eu agradeço a você mais uma vez e aguardo até a próxima semana. Até lá!